Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 1 do nosso mini treinamento de desenvolvimento de dashboard. Como eu disse na aula anterior, o tema dessa aula, o tema desse desenvolvimento ou dessa sequência de vídeos vai ser um dashboard de ocorrência de acidentes, mas eu quero reforçar com você o seguinte: não se atente ao título. Não se atente ao título do dashboard. Por quê? O que vai ser ensinado aqui não vai ser especificamente para você criar um dashboard dessa área de segurança do trabalho. Aliás, pelo contrário, eu vou passar para você 90% do que eu utilizo no desenvolvimento dos meus dashboards para muitos clientes que eu já fiz. Então, se você aprender as técnicas aqui, se você aplicar as técnicas aqui, você vai ser capaz de desenvolver um dashboard para qualquer área. Segurança do trabalho, RH, logística, vendas, enfim, para qualquer área mesmo. Então, é 90% do que eu utilizo, eu vou passar para você inteiramente de graça, ok? Então, eu vou pedir para você uma coisa. Não fique apenas assistindo o vídeo. Tanto que eu não vou deixar disponível o dashboard finalizado para você aí embaixo. Para que você não caia na tentação de não treinar, de não fazer. Eu vou disponibilizar sim essa base de dados, o início dessa base de dados, e a partir dela você vai desenvolver o seu trabalho, ok? Então, eu estou te ajudando, você pode até não gostar no primeiro momento de eu não disponibilizar para você, mas você vai adorar depois que você desenvolver esse trabalho sozinho, você vai ver que gratificante que é, ok? Então, vamos à nossa primeira aula do nosso mini curso de desenvolvimento de dashboard no Excel. Na aula de hoje, nós vamos falar dos KPIs, ou dos indicadores. O que são esses indicadores? São as metas, são os objetivos que a empresa ou que o setor tem para serem alcançados em determinado período de tempo, né? Seja no ano, no semestre, enfim. Esses indicadores são muito importantes. Muitas vezes, quando eu recebo a solicitação da criação de um dashboard, seja de clientes externos ou seja de superiores das empresas por onde eu trabalhei, muitas vezes esses indicadores eles não vêm explícitos, ou seja, o cliente não me declara quais são as análises que ele quer, quais são os indicadores que ele quer. E por muitas vezes eu tenho que analisar a base de dados e extrair dessa base de dados e propor ao cliente quais são os indicadores que serão possíveis de serem visualizados, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer com vocês da mesma forma que eu faço no dia a dia para desenvolvimento dos freelancers. Antes da gente começar, eu quero reforçar o seguinte, a gente tem aqui a nossa base e ela já está totalmente estruturada, ela está corretíssima, já está pronta para desenvolvimento do dashboard e isso facilita demais, ok? Mas, como eu falei na aula anterior, na aula 0, né? Como eu disse na aula 0, não é assim que a gente recebe as bases normalmente, tá? Então, o ETL, que é o extração, o tratamento e o carregamento das informações, ele é muito importante, ou ele chega a ser, eu posso até dizer que 80% do desenvolvimento do dashboard está relacionado ao ETL, a transformação, ao tratamento desses dados, ok? No nosso caso, não. Como é um mini curso, algo mais rápido, a base já está pronta, já está preparada para receber as nossas análises, ok? Então a gente vai definir agora quais são os KPIs de acordo com a nossa base de dados. E eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer isso. A primeira coisa que a gente faz é abrir aqui embaixo uma abinha, eu sempre deixo isso nos meus projetos, onde eu chamo de KPI, ou KPI, KPI, tanto faz. Aí eu pego e copio, você vai vir aqui e vai copiar o cabeçalho aqui todo, Ctrl C no cabeçalho, e com o botão direito do mouse, a gente vai colar especial e transpor. Aí você já vai entender o que a gente está fazendo aqui. Ó. Eu só vou tirar aqui a formatação escura, para não atrapalhar a gente. Ok? Vou trocar isso aqui. E as cores. Ok. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os cabeçalhos que fazem parte do nosso projeto aqui, certo? Então, esses cabeçalhos estão aqui. E a partir daqui, a gente vai ver ou vai analisar quais são os possíveis KPIs, quais são os possíveis indicadores que a gente pode retirar para que isso seja apresentado ao cliente, ok? Então, a gente tem aqui, os indicadores. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar indicadores aqui
vou escrever como itens, e aqui, gráficos. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo aqui em cima, tá? Eu gosto de sempre deixar ele já formatadinho. Então vamos lá. A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vai definir aqui que indicador que é, o que significa esse indicador e qual o possível gráfico que a gente vai utilizar para ele. Não se prendam a essa questão aqui do gráfico nesse primeiro momento. Por quê? Muitas e muitas vezes eu defino aqui de início um gráfico, por exemplo, defino um gráfico de rosca. E depois no desenvolvimento do projeto eu vejo que uma figura é melhor. Então eu troco por uma figura, venho aqui e retiro essa região aqui. E troco essa região. Isso aqui é só para nortear a gente quando estivermos desenvolvendo o nosso painel, estivermos colocando os gráficos no nosso painel, ok? Então não se preocupem com isso nesse momento. Tanto que isso aqui é algo que eu nem envio para o cliente, né? Essa coluna E aqui. Eu envio só a coluna C e D, que são os itens e quais são os indicadores que a gente vai utilizar, beleza? Então vamos lá. A gente pode fazer aqui uma análise por data de acidente, que é o total de acidentes por período. Então, esse é o nosso indicador, total de acidentes por período. Você concorda comigo que aqui, tanto no mês quanto no ano, a gente está falando da mesma coisa? Então, a gente pode vir e copiar, que é o total de acidentes no período. Que tipo de gráfico que a gente vai utilizar para isso? A gente vai utilizar um gráfico de linha. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque a gente vai ter uma aula específica para escolher os gráficos, ou ensinando você a escolher pelo menos a maioria dos gráficos que eu utilizo. Então, eu não vou entrar nesse mérito de por que eu usei o gráfico de linha aqui. Nome do acidentado. A gente precisa criar um indicador. Agora você tem que pensar criticamente. Você precisa de um indicador dizendo, fulano já sofreu 10 acidentes, sofreu 3 acidentes? Algumas vezes sim. Algumas vezes é possível que você precise. Nesse nosso caso, a gente não vai utilizar esse indicador, tá? Então eu vou deletar ele aqui. Idade do acidentado. A idade do acidentado é importante. A gente saber qual a faixa de idade que ocorre mais acidente. Por isso, eu criei embaixo o faixa etária. Então a idade, para a gente, não vai ser importante, mas a faixa etária, sim. Então a gente vai criar aqui um indicador que por exemplo, o percentual de acidentes por faixa etária. E eu vou reforçar de novo, tá? A gente desenvolve isso aqui, a gente pega esse cara, essa tabelinha e envia para o nosso cliente e propõe para o nosso cliente, olha, daquela base de dados sua eu consigo tirar essas informações. O que dessas informações é importante para você, o analise, veja o que é importante, veja o que é interessante e a gente segue com o projeto. É assim que eu sempre faço, tá? Então, não quer dizer que o que a gente definir aqui vai ser o trabalho final. Agora tem uma análise por sexo, sim. Aqui pode ser o total e percentual de acidentes por gênero. Isso aqui é bem interessante, acho que toda análise deve ter. Por departamento também, a gente pode criar. Vamos colocar aqui total de acidentes por departamento. Deixa eu acertar aqui que eu coloquei errado. Total de acidentes por departamento. O local de acidentes, total de acidentes pelo local, também é interessante. Eu acho que vocês já pegaram mais ou menos como que é a questão, certo? Como que você desenvolve aqui os principais indicadores. Aliás, eu vou voltar aqui em cima que eu esqueci de colocar uma coisa. Por exemplo, o faixa etária. Eu vou colocar que tipo de gráfico? Eu vou colocar aqui barras horizontais. Eu havia esquecido. No gênero, eu vou colocar imagens. No departamento, eu vou colocar colunas verticais. No local do acidente, eu posso colocar também colunas verticais. E assim por diante. Eu não vou estender muito aqui nessa questão, para o nosso vídeo não ficar muito grande. Então, vocês já entenderam, né? No próximo vídeo a gente vai ter essa tabela já pronta, já definida, para que vocês consigam, inclusive, até copiar a tabela, não tem problema algum vocês copiarem, é ideal que vocês façam isso, para que a gente siga da mesma forma, tá bom? Então, na próxima aula, quando a gente voltar, essa tabela já vai estar pronta, tá bom? Nós temos aqui definidos, como eu falei,
13 indicadores ou 13 KPIs que a gente vai utilizar. Então, você dá uma pausa no vídeo, copia essa tabela aqui, para que você tenha ela exatamente igual à minha, né? Para que você consiga desenvolver exatamente da mesma forma que eu estou desenvolvendo aqui, tá bom? É importante que você faça isso. Agora a gente já definiu quais são os nossos KPIs. Então, a partir daqui, a gente faz o quê? Você envia para o seu cliente, ou seja, cliente interno ou cliente externo, e fala para ele, olha, com a sua base de dados eu consigo retirar essas informações aqui. São importantes para você? Aí ele avalia o que é e o que não é importante para ele, e ele pontua para você, ele vem excluindo ou vem incluindo coisas aqui, enfim. E depois, a partir disso, você começa a criar o seu projeto. Outra coisa que a gente já pode fazer aqui, nessa aula, e que eu acho que dá um tempinho aqui da gente fazer, é definir a nossa área de trabalho, é onde a gente vai colocar os gráficos, que isso é bem simples, essa área de trabalho é bem simples. O que a gente vai fazer? Vamos criar aqui, ó, mais uma coluna, dar um duplo clique aqui e escrever dashboard. Dashboard. Então vai ser nessa área aqui que a gente vai colocar os nossos gráficos. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma, eu não gosto de trabalhar com essa barra de ferramentas aqui em cima, tá? Mas é preferência minha, se você quiser trabalhar não tem problema algum. Eu não gosto de trabalhar com ela aqui, então o que eu faço? Eu venho aqui em exibir e tiro as linhas de grade, que são aqui, os títulos e a barra de fórmula. Deixo ela dessa maneira aqui, ó. Deixo ela deixa eu até alterar ela aqui, ó, para tela cheia, tá vendo? Modo de tela inteira. Então eu gosto de trabalhar dessa forma. Assim eu tenho uma área maior de trabalho e consigo desenvolver o gráfico, o dashboard com mais espaço de trabalho. Agora eu venho aqui e vou inserir uma ilustração, né, uma forma aqui, vou inserir aqui um retângulo, tá? Que ele vai pegar a tela inteira, desde a ponta até lá, e você daqui a pouco vai entender o porquê disso. Então eu vou vir aqui e vou tirar o preenchimento. Agora eu sei o seguinte, ó, eu sei que a minha área de trabalho, eu vou até minimizar aqui um pouco, ó, eu sei que a minha área de trabalho é essa área aqui, ó. Todo o meu dashboard ele vai ter que estar aqui dentro dessa área de trabalho. Então a partir de agora isso está pronto. Então a gente vai começar depois, conforme a gente vai desenvolvendo as nossas análises, nós vamos dispor elas da melhor forma aqui dentro da nossa área de trabalho, tá bom? A aula de hoje era isso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a definição da área de trabalho e a paleta de cores, que são duas coisas extremamente importantes no desenvolvimento do dashboard, ok? E vamos começar o nosso desenvolvimento a partir da próxima aula, ok? Um abraço.